Amigas e amigos, a montagem do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro vai deixando nítido o sentido político desta engrenagem básica de uma sociedade capitalista, que é essa relação capital e trabalho. Ou seja, esta relação ela se repete, ela se reflete na estrutura chamada superestrutura, na condução política, na questão do Estado, como o Estado é formatado, como ele é moldado. Ele é moldado de acordo com a condução de uma ideia, de uma ideologia política que consequentemente, retrata esta questão fundamental da infraestrutura, né, que é exatamente essa relação do capital e trabalho. Quer dizer, quem vai ser privilegiado, né, neste governo? Qual é o sentido político, o sentido ideológico, o sentido econômico desse governo? A gente vê pelas medidas que vêm sendo adotadas. Nessa indicação, por exemplo, do Joaquim Levy para o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, criado pelo Getúlio Vargas e que na era Fernando Henrique Cardoso, na era neoliberal, serviu como comitê da privataria. Ou seja, quem queria comprar uma empresa do Estado ia lá no BNDES, pegava dinheiro, né, do Estado que deveria servir para o fomento, para o desenvolvimento industrial, como foi feito na gestão dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, que a ideia do Getúlio Vargas, a ideia exatamente do papel do Estado, da Revolução de 1930, a indicação do Joaquim Levy é uma clara sinalização de que o BNDES entra aí nesse rol da administração do capital. E depois vem toda a estrutura do Ministério do Planejamento, do Banco Central, podemos chamar tudo isso aí, né, do Superministério da Economia, né, que o Bolsonaro já trouxe o Paulo Guedes, que é homem, agente das entranhas do sistema financeiro, né, do mundo dos bancos, e montou tudo isso aí. Quer dizer, tudo isso vai estar na superestrutura aí do Superministério da Economia. Isso vai administrar o que exatamente? O capital, claro. Agora, o que se tinha, né, como Ministério dos Trabalhadores, que atendia o que atende, ainda não foi extinto, mas o anúncio de que vai ser extinto, o Ministério do Trabalho, né, com toda a sua estrutura, que foi montada também no espírito da Revolução de 1930, a Justiça do Trabalho, né, essa história, uma campanha mentirosa, interesseira, oportunista, de que o Ministério do Trabalho, né, atende apenas interesses políticos daqui e dali, interesses corporativos disso, daquilo, outro, e o Ministério do Capital atende o quê? Qual é a lógica? Por que no Ministério dos Trabalhadores tem uma lógica que é inaceitável do ponto de vista deles, e a mesma lógica tem no Ministério do Capital, e isso cresceu, né, ganhou uma hipertrofia, né, que é a lógica exatamente disso, né, do sistema de administração, do sistema, né, do dinheiro, como foi na época do Fernando Henrique Cardoso, aquela turma lá, a turma dourada da PUC, como se dizia na época, né, comandada pelo ministro da Fazenda, o Pedro Malan, né, que era também lá da PUC do Rio de Janeiro. Ele montou um time, ele botou economistas em todos os lugares, praticamente todos os ministérios, né, do governo tinha um economista, inclusive no Ministério do Trabalho, que era o Paulo Paiva, que chegou, né, quando o Fernando Henrique apresentou o seu ministério, apontou para ele e disse para ele: você tem a missão de acabar com a era Vargas. E ele saiu por aí tentando fazer reforma trabalhista, reforma sindical, né, houve resistência, eles não conseguiram, e depois o governo entrou em crise, e enfim, foi bater as portas do FMI. O que nós estamos vendo na formação do Superministério do Capital e acabando com o Ministério do Trabalho é a repetição daquilo lá numa escala muito maior, sendo que agora eles chegam com forças políticas, né? Tem, por exemplo, esse negócio da reforma da Previdência para eles, isso aí é uma pedra no caminho, né? Eles fizeram a emenda constitucional 95, a chamada emenda do teto, que tira dinheiro de um teto para jogar no outro, que eu sempre falei aqui, expliquei isso, né, reiteradamente. Agora, a reforma da Previdência, na lógica da emenda 95, ela é fundamental, porque a Previdência Social, sem a reforma, ela vai comer o teto que eles querem, né, estabelecer. Quer dizer, o teto tem que ficar aqui, esse teto aqui do povo, né, e esse teto tem que ficar aqui. O teto móvel é esse aqui é fixo. Esse aqui é um teto móvel, o teto do povo.
né, que é a educação, saúde, segurança pública, previdência social. Isso aqui é a turma da bufunfa, do dinheiro, né, dos juros, da ciranda financeira, o ministério, o superministério da economia. Para que esse teto caia, é necessário acabar com as resistências, inclusive, e a estrutura sindical, a CLT, né, e fazer a reforma da Previdência, vai baixando esse teto aqui para manter esse aqui, né, esse movimento aqui, ó. Eu expliquei isso algumas vezes aqui nos meus comentários. E aí há um desespero para se fazer essa reforma da Previdência. O jornal o Globo hoje faz um editorial, né, diz: é um erro crasso adiar uma reforma, uma real reforma da Previdência. Aí diz na chamada que executar as mudanças necessárias a passos lentos é repetir a falha de Maurício Macri na Argentina. É exatamente o ajuste fiscal, né? Que o Globo está dizendo que o ajuste fiscal tem que ser feito. O ajuste fiscal é isso aqui, ó. O teto tem aqui, tem um problema aqui, um déficit que eles chamam aqui, previsto no orçamento de 2019 de 139 bilhões de reais. Tem uma diferencinha que tem que baixar aqui o teto para zerar isso aqui, ó. E para manter isso aqui, esse fluxo constante aqui, ó. E a reforma da Previdência é um erro crasso fazer o ajuste fiscal, né, em prestações, como se diz, como diz o povo. Né, faz uma emenda aqui, faz outra ali, né, que o Globo diz que a equipe do Bolsonaro chega a cogitar em fazer, né, esse ajuste fiscal com leis, com decretos, enfim, sem, né, sem precisar do chamado quórum qualificado, né, os 2/3 do Congresso Nacional para aprovar uma emenda na Constituição, que seria um movimento muito mais, né, que exigiria muito mais coisas do que simplesmente a adoção de uma outra medida qualquer, administrativa inclusive. O Fernando Henrique fez muito isso com as chamadas medidas provisórias. E depois aí entra o quê? Como que se administra politicamente, né, um programa, um projeto de governo com essas características? Agora que o Globo, eu vou comentar isso num outro vídeo, no próximo vídeo eu vou falar sobre isso, né? Como que se administra, como que eles vão enquadrar as bancadas no Senado, na Câmara dos Deputados para aprovar as propostas deles. Como isso funcionou na época do Fernando Henrique Cardoso, na época da ditadura militar. Na época da ditadura militar, o Congresso funcionou, boa parte da ditadura funcionou. Agora, né, em que bases? Quais eram as relações estabelecidas entre o Executivo e o Legislativo e o próprio Judiciário? Nós estamos vendo a repetição disso aqui, essa história do Tribunal de Exceção, que eles atropelaram a Constituição, né, o Tribunal Lava Jato, o Tribunal Moro. Esse tribunal à parte, né, esse tribunal, né, à margem da legalidade democrática, com esses métodos fascistas e tal, o Tribunal anti-Lula, né, com o único objetivo de tirar o Lula de circulação, né, atacar o PT, enfim, fazendo tudo o que eles fizeram aí, né, com moldes fascistas, com métodos fascistas, com linguajar fascista, né, com essa demagogia toda que eles fazem em Alagoas, né, de ficar repetindo mentiras, 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 né, para tentar transformá-las em verdades à força da repetição. Eu comentei aqui, falei no vídeo passado, os flagrantes, né, de desrespeito às regras básicas da legalidade democrática, o artigo 5º da Constituição, etc. Essas coisas todas, né, que a gente acompanha, quem acompanha e faz o mínimo de reflexão sobre o que está acontecendo, tem uma leitura exata de tudo isso. Agora, o linguajar para a reforma da Previdência é o mais torpe possível aqui do editorial do Globo. Que eles alegam a mudança demográfica, a população está envelhecendo, né, mais gente que precisa receber a aposentadoria, menos gente contribuindo. Ou seja, vai fazer o que então com os velhinhos, como se diz, né? A população que vai envelhecendo? Vai sobreviver do quê? Né? Vejam como é a lógica irracional, a lógica do dinheiro. É dinheiro, 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 mas tem os velhinhos aí, né? Vão para a previdência privada se quiserem. A previdência privada está no mundo financeiro. Eles querem dinheiro dos trabalhadores para administrar esse mundo financeiro, esse bolo gigantesco aí. Imagina o que é a classe trabalhadora brasileira, a quantidade de trabalhadores contribuindo, o bolo de dinheiro que isso não daria. Agora, quem tem condições de contribuir? Vão acabar com esse sistema de repartição, um sistema solidário, né, de uma geração financiando a outra, né, a lógica social para entrar no mundo financeiro. É como disse o Luiz Gonzaga Beluso num artigo que ele escreveu no jornal Valor, uma ocasião, que dizia: a solução vai ser jogar os velhinhos do penhasco. Vão fazer o que com os velhinhos? Vejam como é irracional a coisa. É capital, é dinheiro, é o povo que se lasca, o povo que se dane. Agora, como é que eles vão administrar politicamente isso? Eu falo disso no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.